Bom dia. Nós estamos meditando esses dias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, e nós lemos até o versículo 24. Prosseguimos a partir daí. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Entretanto havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação do Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele se dirigiu ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Então este homem, Simeão, morava em Jerusalém, era um homem justo, era um homem de Deus. E Deus, através do seu Espírito, já tinha mostrado para ele que ele não morreria antes de ver o Messias, antes de ver o Cristo, antes de ver o Redentor. Então ele mantinha essa esperança acesa. E no dia em que Maria e José levaram Jesus para a consagração, quando levaram Jesus para ser apresentado no templo, no mesmo dia o Espírito Santo conduziu a Simeão então ao templo. Ele, guiado pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Ali naquele dia, naquele momento, ele estava realizando o ritual da consagração de Jesus, da apresentação, assim como determinava ali. Como nós sempre falamos, Jesus cumpriu toda a lei. Então, todos aqueles atos ritualísticos que exigiam-se na lei, Jesus cumpriu, porque ela se encerrou em Jesus. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz ao teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação, o qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, sem ninguém falar absolutamente nada com Simeão, ele ficou assim que ele viu o menino, ele sabia que aquele era o Messias, ele sabia que aquele era Jesus Cristo. Então ele pegou o menino nos braços e agradeceu a Deus. Falou: não, Senhor, agora eu posso me despedir. Agora eu posso partir em paz, porque eu já vi o Cristo. Eu já vi o Redentor. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões de Israel, a ser um sinal de contradição. Olha, esse menino vai ser um sinal de contradição. Por que contradição? Porque por ele é a rocha, que muitos iriam perecer como foram, e muitos iriam se levantar. Em Jesus, nós morremos ou morremos. Quando nós assumimos, gostamos, amamos o pecado, em Jesus nós morremos, porque é Ele que vai nos enviar para a morte. Não é outro, não. Ele é o juiz, Ele vai nos enviar. E ao mesmo tempo, Ele vai levantar aquele que abraça seu evangelho e vive de acordo com a palavra dele. Então, este é o sinal. E então, Simeão, assim, quando pegou o menino, viu, agradeceu a Deus, falou: olha, posso partir agora, só pode me despedir.
Aí ele abençoou José, ele abençoou Maria e fez essa revelação. O que ele sabia foi o Espírito Santo que tinha falado com ele. Não foi ninguém mais. O Espírito Santo estava revelando a ele, estava mostrando a ele quem era Jesus e o que iria acontecer. Então ele disse: esse menino será destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões de Israel, a ser um sinal de contradição. Por que está uma contradição? Exatamente por esse motivo. Porque muitos são abatidos por ele e muitos são levantados. Os pecadores, é ele que envia para nós. É Jesus. Não é o diabo. Não, o diabo envia. O diabo não tem poder nenhum. O inferno é simplesmente a prisão do diabo. E não é ele que tem a chave da prisão. Então, é isso que nós temos que entender. Da mesma forma que ele dá a vida àqueles que querem, àqueles que amam, àqueles que o buscam. E o Simeão, na hora, falou com Maria, falou com José, e isso ele falou, guiado pelo Espírito Santo. Essa não é uma contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a sua alma. Quanto a ti, Maria, uma espada traspassará a sua alma. E aconteceu. Nós sabemos disso porque nós sabemos. Existe uma dor pior, uma dor mais terrível para uma mãe do que ver o sofrimento e a morte lenta do seu filho. Ela viu Jesus ser preso, espancado, sem poder fazer absolutamente nada. Viu as humilhações, todo o sofrimento dele, ele sendo crucificado e morrer na cruz. Sofrimento maior para uma mãe, sabemos que não existe. E é isso que Simeão está falando. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a sua alma. E traspassou a Maria. Estavam também presentes a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos, depois de se casar. E desde então permanecera viúva, até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Também no templo estava ali a Ana, a profetisa. Essa Ana, como o próprio relato aqui fala, ela foi casada. O casamento durou só 7 anos, o marido morreu, não sabemos qual o motivo. Mas desde então ela não procurou mais. Ela já estava com 80 anos de idade, ela se dedicou às obras do Senhor. Ela vivia no templo, orando, jejuando. Ela vivia fazendo, praticando a obra do Senhor. Ajudando ali no templo. Era uma verdadeira mulher de Deus. A profetisa Ana. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos que anelavam pela redenção de Jerusalém. E ela chegou, então ela começou a falar para todos a respeito de quem era Jesus, que era o Messias. Ela glorificava a Deus, olha, o Messias chegou, esse é o Messias. E ela engrandecendo, louvando e exaltando o Senhor. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Voltaram para Nazaré, Jesus cresceu, se fortalecia como qualquer outra criança normal. Deus estava ali, a graça de Deus estava sobre a vida dele, ele cresceu normalmente. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém
para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. José e Maria todo ano vinham a Jerusalém festejar a Páscoa. A Páscoa, para os judeus, simboliza o êxodo, a saída dos hebreus do cativeiro lá no Egito. Então, a antiga lei, era praticamente obrigatório festejar, né, a Páscoa. Então, todo ano José subia com Maria e o menino, acreditamos nessa época, deveria já ter mais filhos, subia a Jerusalém. Então, agora, numa das vezes, quando o menino Jesus, já tinha 12 anos de idade, né? Tava com 12 aninhos, mais uma vez eles subiram a Jerusalém para essa festa. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Então terminou a festa da Páscoa, os pais retornaram, Zé, Maria, todos os familiares, retornando então para Nazaré. E eles não tinham percebido, mas Jesus tinha ficado para trás. Eles não perceberam de imediato. Jesus tinha ficado. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurar. Então eles foram, depois de um dia todo de caminhada, começaram a procurar Jesus ali entre os viajantes, os parentes, os amigos, que eles estavam retornando com eles para Nazaré. E procuraram ali tudo e não encontraram. Então eles retornaram a Jerusalém para procurá-lo, sabendo que de alguma maneira Jesus tinha ficado para trás. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e lhe propondo questões. Todos que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Os caras procurando e voltaram. Depois de 3 dias, acharam Jesus no templo ali junto com os mestres, os sacerdotes, aqueles mestres, né? Ele ouvindo o que eles ensinavam, o que eles falavam e ao mesmo tempo fazendo as suas perguntas. E o que impressionava é pela idade dele, é pela capacidade intelectual, pela inteligência dele para um garoto de somente 12 anos. Jesus era extremamente inteligente. E ele ali fazendo perguntas, aprendendo, ouvia e ao mesmo tempo questionava. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuravas? Como não sabeis que era o meu dever tratar de assunto concernentes ao meu pai? Então Maria veio falar com ele: Vem cá, quando Deus falou: Vem cá, por que você fez isso? Nos deixou preocupados. Você voltou para cá, você não fala nada. Deixou todos nós extremamente preocupados. Falou: Vem cá, mas por que vocês estavam procurando? Não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Jesus tinha consciência, apesar de 12 anos, que ele era filho de Deus. Apesar dele não poder operar, fazer milagre, fazer qualquer coisa, ele tinha consciência que ele era filho de Deus. Então que ele disse: Olha, por que me procurava? Como não sabeis que é o meu dever, ou seja, é minha obrigação, tratar de assuntos concernentes ao meu pai. Mas eles não compreenderam bem o que eles explicaram. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Apesar de tudo,
Ele falou isso, mas eles não entenderam. José não entendeu bem, Maria não entendeu bem. Porque ele estava falando, tratar dos assuntos relacionados ao Pai, que era Deus. Mas por obediência, Jesus então voltou com José, voltou com Maria para Nazaré. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Maria ficava pensando, meu Deus, o que é isso, né? Ele é muito inteligente. Mas enquanto isso, Jesus estava crescendo, estatura, né? E em graça. Isso porque ele vivia de acordo com a palavra de Deus, na presença de Deus, e também de todos ali que viam ele, o crescimento, a graça desse menino. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconides e Lisânia, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exercia o ofício de sumo sacerdote. Foi neste mesmo ano em que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Nessa época, João, que morava no deserto, filho de Zacarias, aquele sacerdote, recebeu o chamado dele. Nós temos que entender que eu sempre tenho dito isso, que para nós iniciarmos o nosso trabalho, nossa missão no Evangelho, o nosso ministério, é necessário sermos chamados por Deus. Eu tenho visto muitas pessoas que se fazem pastores, se fazem pregadores. É porque estudaram teologia, fizeram qualquer coisa, já se acham prontos para o ministério, sem serem chamados. João Batista era nazireu, ou seja, separado desde o ventre da mãe. Mas só depois de adulto que foi chamado, foi convocado para começar a missão, o trabalho dele. Ele era grande, ele morava lá no deserto, ele recebeu o chamado. João era primo de Jesus. E nós sabemos que a diferença de idade entre eles é somente de 6 meses. Porque quando o anjo anunciou a Maria sobre a gravidez dela, ele falou, olha, a sua prima lá, Isabel, já está grávida no 6º mês. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então ele recebeu o chamado, foi convocado e ele saiu pregando ali na região próxima ao Rio Jordão, batizando todos, chamava o arrependimento e os batizava no próprio Rio Jordão. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Era o que ele pregava, porque ele veio para isso. Ele é a voz que clama no deserto. A função dele foi preparar o caminho do Senhor. A função dele foi trazer exatamente a mensagem de arrependimento, preparando para que as pessoas pudessem receber Jesus, fundamentalmente, receber o Evangelho de Jesus Cristo.
João Batista repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Quer dizer, raça de víboras. Quem vos persuadir a fugir da ira vindoura? Então o povo vinha até ele em busca de batismo, para ser batizado, para receber o batismo do arrependimento. Mas ele simplesmente não aceitava, não, tá tudo certo, não. Ele chamava de víbora, uma raça de víbora. Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ou seja, do castigo, da morte eterna? Quem foi que ensinou? Ele pregava de uma maneira direta, firme e séria. Não é aquele negócio, era uma igreja, que tinha a igreja do deserto, a igreja do João Batista. Não é que as pessoas do jeito que vinham eram aceitas, não. Ah, não, vinha na igreja, não. Ao contrário, falaram, ele pregava pregação dura, séria. Pregação como nós não vemos hoje nas igrejas. Hoje as pessoas, os pregadores, não fazem muita diferença. Venha como quiser. Permaneça como quiser. Com ele, não. Ele chamava raça de vida. Quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? Dizia, produzi então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações, Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filho a Abraão. Olha, vocês têm que produzir fruto de arrependimento. É mudar, é se transformar. Porque não adianta vir falar que é filho de Deus. Porque falar filho de Abraão para judeus é a mesma coisa que quer dizer, nós somos filhos de Deus. Ou seja, a minha territorialidade, tá? A minha herança é de Abraão. Porque a promessa veio para Abraão. Então ele se julgava assim. Então, João Batista falou, presta atenção. Não adianta vir só em busca do batismo, tentar fugir da ira de Deus. Tem que produzir fruto. Não adianta falar que são filhos de Deus, porque Deus pode produzir filhos até nessas pedras. Mas é o que eu estava falando antes. Infelizmente, hoje, não existem essas pregações. Ao contrário, hoje os templos, as igrejas denominacionais criam eventos, shows, um monte de coisa para encher os seus templos. Para as pessoas venham como estiver, não estão preocupadas com o pecado das pessoas, não chamam arrependimento, não mandam praticar obras de acordo com o evangelho, mas simplesmente que venham porque eles querem ter templos lotados, maior número de ofertas, maior número de dízimos, é isso que querem. João Batista não, olha, vai produzir fruto, tem que mudar. É necessário se converter. Porque, infelizmente, os nossos templos estão cheios de pessoas que não são convertidas. Pessoas que são somente religiosas. Vão lá em busca de Deus, me dá uma benção essa, Deus abençoou, batizei, está tudo certo. João Batista não era assim, não, chamava raça de víbora. Ele repreendia. E é o que nós temos que fazer. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. O machado já está posto na raiz. Toda árvore que não der bom fruto é lançada no fogo. Não der bom fruto? Lança. Se nós não nos convertermos verdadeiramente, se nós não nos transformarmos, não tem, podemos estar dentro do templo, nós vamos para o inferno. É morte eterna. Podemos ser religiosos, estar de segunda a segunda nos templos, subir no monte, descer no monte, ofertando, dizimando. Se nós não estivermos agindo de acordo com a palavra de Deus, nós vamos para o inferno. Essa que é a realidade. É isso que ele está falando. Foi assim que começou. Esse foi o primeiro pregador do Novo Testamento. Foi João Batista. Se não produzir fruto digno,
se não ter ações condizentes com o Evangelho de Jesus Cristo, não tem nada a ver com o reino. O machado já está posto. É necessária uma conversão verdadeira. Ele pregava de maneira séria. Aí o povo perguntava, e as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João os exortava, dizendo: quem tiver 2 túnicas, dê uma que não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados e indagava: mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. As pessoas vinham até ele, falaram: olha, como é que nós vamos fazer então para ser salvo? De onde você está falando? Falou: olha, é necessário agir com justiça, agir com misericórdia, ajudar o seu semelhante a abandonar o egoísmo, abandonar a mentira. Você tem alguém passando dificuldade, ajude, socorra, divida. Seja honesto. Viva o Evangelho, é isso que ele está falando. Então o grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E eles orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Aí falou: não, e o soldado chegaram e falou: o que ele disse para o soldado? Falou: olha, não seja corrupto. Não faça nada errado. Contente com o salário de vocês. João Batista ensinava, determinava para que as pessoas agissem com justiça. Agir de acordo com a vontade de Deus. Não é somente no templo, não. Ajuda o seu semelhante, o seu próximo. Seja um filho de Deus. Não é só chegar na igreja, porque eu estou no templo, eu vou batizar, Deus vai me abençoar, Deus está me ajudando, eu sou cristão porque eu venho à igreja, não. Ser cristão é agir em conformidade com o Evangelho. Tem muita gente que nós vemos em templo, igreja, mas fora do templo é incapaz. São incapazes de ajudar, de socorrer o necessitado. São pessoas egoístas. São pessoas mentirosas. Hipócritas porque falam o nome de Deus, falam do amor de Deus, mas elas não praticam o amor de Deus. Elas não apresentam o amor de Deus. Elas não mostram o amor de Deus. É o nosso dever, nossa obrigação como cristão, ajudar, socorrer a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que vêm a nós. É obrigação nós sermos honestos. Não podemos nos dar o luxo de, porque a maioria estão fazendo a desonestidade, eu também vou participar, não. O soldado vieram até ele e falou: não pratique extorsões. Não aceite falsas denúncias. Sejam honestos. Não se corrompam. Praticarmos o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que simplesmente frequentar templo. É muito mais que subir montes. É muito mais do que cantar uma música qualquer de louvor. É muito mais do que ofertar ou participar desses desafios de campanhas em igreja. Viram? Praticar. Aí sim, Jesus diz que a luz brilha, que a luz vai romper na escuridão. Mas é necessário. João Batista
foi o primeiro pregador do Novo Testamento. Ele não começou pregando, falando sobre campanha, sobre chamando as pessoas para isso ou para aquilo. Mas ele começou pregando a verdade. E é isso que nós também temos que fazer, é o nosso dever. Agir de igual maneira. E Jesus, também nós vamos ver o início das pregações de Jesus, foi da mesma forma. Bom, nós lemos aqui hoje até o versículo 14. Amanhã nós vamos prosseguir a partir de então. Todas as respostas, tudo que nós queremos, está na Bíblia. Está na Escritura. Está no Evangelho. Aqui tem as respostas. Aqui nós vemos Jesus. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe.